noite. A graça e a paz, Senhor. Abra sua Bíblia em Carta aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Temos lido bastante esse texto e o apóstolo Paulo nos dá instruções muito práticas para a nossa vida através desse texto. Diz assim, você já encontrou? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Feche os seus olhos mais uma vez. Chama pela presença do Espírito Santo em você. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele se faz presente com uma presença real. Vou repetir. O Espírito Santo é uma pessoa e ele se faz presente com uma presença real. O Espírito Santo é quem nos reveste com toda a armadura de Deus. É o Espírito Santo que fortalece todas as revelações que o Senhor nos dá. E é o Espírito Santo que nos torna espiritualmente fortes. Jesus Cristo disse assim: o que ligares na terra será ligado no céu. Mas é para qualquer um? Não. É só para quem tem um espírito forte. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Espírito Santo, eu te chamo porque essa obra é sua. E aqui tem pessoas a quem o Senhor tem convocado. E dentre as pessoas que o Senhor tem convocado, tem aquelas que vão te querer. Tem aquelas que vão te priorizar. A estes, o apóstolo Paulo chama de escolhidos. Porque a escolha, na verdade, está nas nossas mãos. O poder para sermos escolhidos já nos foi dado. Retira toda a força das trevas. Não, o dia que alguém com espírito ruim vencer alguém no teu espírito ligado em ti, que ora e suplica, nesse dia a igreja não estará mais aqui na terra. Então, se a igreja está na terra, o Senhor está aqui. E se o Senhor está aqui, o Senhor vai quebrar encantamentos, maldições. O Senhor vai trazer à luz o teu entendimento. Eu queria que você dissesse para Deus assim: hoje eu vou sair do lugar. Eu não vou embora sendo a mesma pessoa. Algo vai ter que acontecer. Porque eu estou na presença de um Deus
que faz novas as coisas todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Quando Paulo começa lá no verso de número 10, ele vai dizendo assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, Deus é presente e Deus tem poder. A sua força, ela vem de onde? Como é que eu faço a força, o poder de Deus ser forte em mim? É sobre isso que nós vamos falar. Como é que eu faço o poder de Deus, a força do poder de Deus ser forte em mim? Porque Deus é forte, ponto. Agora, onde vemos o manifestar da sua força? E na vida de quem se manifesta a força de Deus? A força de Deus, ela criou e ela sustenta todo o universo. Tudo que existe foi criado e é sustentado pela força do poder de Deus, pela força da presença de Deus. Então, ambientes são sustentados pela força do poder de Deus. Existem ambientes onde a força do poder de Deus é maior e existem ambientes onde a força do poder de Deus é melhor. E nós vamos começar hoje uma campanha que vai durar 3 domingos. Porque o número 3, né? É o número que o Senhor nos deu. E 3 também é a pessoa de Deus, né? Nós servimos a um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. E ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, ele foi ressuscitado, ele saiu do túmulo, dizendo assim que todos nós podemos entrar com ousadia na presença dele. Então nós vamos começar uma campanha, onde o objetivo dessa campanha é abençoar as casas. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. Deixa eu falar da campanha primeiro. Dá uma garrafa aqui qualquer, pastora Berta, por favor. Nós fizemos essa campanha uma única vez aqui nessa igreja. E foi uma campanha muito forte. O que é uma campanha? Uma campanha é um propósito, é algo que Deus coloca dentro do nosso espírito que tem uma sequência. Isso é uma campanha. E o Espírito Santo tem alguns símbolos e um dos símbolos é a água. E a água como um símbolo, né? A água, nós somos batizados em água. Nós somos batizados em água. E quando nós somos imergidos dentro da água do batismo, então toda a velha natureza pecaminosa, condenada, sentenciada, e toda a vida que seria construída por essa velha natureza de maneira irrevogável, fica para trás. O batismo tem essa função. Ela marca o início de alguém que começa uma história nova com Deus. O batismo, ele torna a pessoa parte de Deus. A Bíblia diz que a igreja, ela é a noiva de Cristo. A mulher, ela foi tirada da costela de Adão. Jesus Cristo, quando foi crucificado, teve a costela transpassada por uma lança, e saiu água e saiu sangue. E Paulo diz em carta aos Efésios que ele mesmo lava a igreja, que a igreja é lavada, e ele mesmo é a água que lava a igreja. Então, quando você passa pela água do batismo, você passa a viver uma vida de espera, de um reencontro. Você tem um compromisso, você tem um noivo, você tem um Senhor, você tem alguém que dá conta de você, você tem alguém que te protege e te guarda, você tem o destino, o seu destino, ele é traçado junto com o destino deste, que é o Senhor Jesus. Então, a água é um símbolo muito forte, e a direção que Deus nos deu você vai jogar
uma parte da água dentro da sua casa, você escolhe a forma. Penso eu que a forma mais eficaz é passando o pano, né? Você coloca um pouco num balde, você vai passar em toda a sua casa e você vai dar uma ordem. Todo o mal que tiver dentro da sua casa vai vir para dentro dessa garrafa. Você acha que vem ou não vem? É forte. Da outra vez, depois eu falo, no final eu volto a falar. Aí você vai fechar essa garrafa, você vai trazer, vai deixar aqui. E no final da terceira semana, né, daqui a mais 2 semanas, nós vamos orar e vamos jogar essa água fora. Mas qual é o objetivo? Limpar o ambiente da sua casa. Por quê? Porque Deus é um Deus que abençoa pessoas, mas Ele abençoa o trabalho da mão da pessoa. Nós temos o culto de primícias, que é onde Deus abençoa a tua colheita. E Deus abençoa não só a mão que planta, Ele abençoa o que a mão que planta colhe, e Ele abençoa os celeiros. A Bíblia fala de celeiros abençoados. O que é um celeiro? É um espaço dentro da tua casa, é um pedaço da tua casa. Um celeiro, ele é um ambiente. Então, vamos começar com uma pergunta. Como é o ambiente da sua casa? Para você se perguntar. E a segunda pergunta é: como tem que ser o ambiente da casa de uma pessoa de Deus? Eu vou dizer como é que Deus espera que seja o ambiente da minha e da sua casa. Ele espera que, caso entre um doente na sua casa, por entrar na sua casa, saia curado. Porque é um ambiente carregado da presença de Deus. O que Deus espera? Deus espera que pessoas que não conseguem dormir, quando chegam na tua casa, dormem. Por quê? Porque tem um diferencial ali. E o diferencial está no ambiente. Então, a gente precisa aprender a transformar com o poder de Deus, na força do poder de Deus, o ambiente da nossa casa e o ambiente também, né? Por que não estender para o ambiente do trabalho? Né? Tem gente que passa mais tempo no ambiente de trabalho do que no ambiente de casa, né? E assim, né? Dito assim de cara, pastora, o que torna um ambiente abençoado, né? Quando são obedecidos os princípios da palavra de Deus. E quando quem habita o ambiente é uma pessoa que tem alegria. Pessoas carregadas, entristecidas, que não lutam e vencem essas tristezas em Deus, transferem a tristeza da alma para o ambiente onde elas moram. Num ambiente abençoado, as coisas fluem. Num ambiente que não tem bênção, um ambiente carregado, o contrário de um ambiente abençoado é um ambiente carregado. Se o ambiente da tua casa é um ambiente carregado, nada vai fluir. Pode tentar, pode se esforçar, pode trabalhar, tudo vai fluir, né? Então, nós precisamos usar as armas de guerra, armas espirituais para vencer domínios espirituais. Eu não separei muitos textos, porque eu não quero me alongar, mas se você for lá para o Pentateuco, você vai encontrar Moisés dando uma instrução para quando o povo encontrasse mofo em casa. E quando o povo encontrasse mofo em casa, ele deveria se dirigir ao sacerdote. E o sacerdote, ele iria até aquela casa. E o sacerdote ia descascar a parede aonde estava o mofo. E dependendo da intensidade da penetração do mofo na parede, o sacerdote já sabia se aquele ambiente podia ser purificado ou não. Aí você vai dizer assim, pastora, mas Deus não tem todo o poder? Tem. O poder de Deus não é maior? É.
Então, como assim tem ambiente que não pode ser purificado? Tem ambiente que Deus não quer que você fique lá. A gente resolve de maneira mais simples. As pessoas usam um desgaste teológico com isso. Uma vez vieram me perguntar, trouxeram esse texto e acharam que ia arrumar uma guerra teológica, né? Pastora Cris, aqui, quem tem mais poder? Eu disse, Deus. Pode colocar a nossa Bíblia para você ligar de novo. Quem tem mais? Deus. Eu disse, certamente. Então, como é que a senhora explica quando Moisés fala que indo os sacerdotes na casa de um israelita por causa do mofo, e dependendo da intensidade do mofo na parede, aquele lugar não poderia ser mais purificado, porque Deus não queria mais a pessoa naquela casa. Porque se Ele quiser, Ele tira o mal. Então, dito isso, a gente precisa entender que ambientes importam. Porque tem gente que trata lugares como se não fosse nada. Então, eu queria quebrar esses mitos, né? Ambientes importam, nosso Deus é um Deus que se importa com ambientes. Eu poderia fazer toda uma construção aqui para dizer a respeito da terra que foi dada aos filhos de Israel e de todos os mandamentos e leis e estatutos e práticas que deveriam acontecer naquela terra para que aquela terra fosse abençoada diferenciadamente. Inclusive Naamã, leproso, quando é curado pela lepra através da instrução do profeta Eliseu, ao se banhar, ao mergulhar, né, 7 vezes no rio Jordão, então ele pede ao profeta para levar para a terra dele um pouco de terra de Israel, porque ele queria fazer as orações dele em cima da terra de Israel. Tem muito mais texto, mas vamos dar andamento. Então, dito isso, ambientes importam, ambientes onde tem o fluir da bênção de Deus, são ambientes onde as coisas elas avançam, a vida da pessoa avança, tudo dá certo. Ambientes carregados, nada flui, e a gente também precisa entender que os pesos espirituais, eles não são vistos a olho nu, né? Só para quem tem o dom de visão. Visão é um dom espiritual, a quem Deus quer, a quem Ele abre este dom. Então, mesmo você não vendo, mas você sente. Você já entrou em algum lugar e começou a abrir a boca? Você já entrou em algum lugar e te deu um cansaço, né? Você já entrou em algum lugar e foi dominado por uma sensação de que a vida não tem jeito? Acontece. Sair de lá, me dá vontade de morrer. Nada vai para frente, nada importa, né? Então, vamos lá, de 0 a 10, sendo o primeiro, 10 o último, qual o nível de bênção que tem dentro da sua casa? Já parou para medir isso? De 0 a 10 também, né? Qual o nível de bênção que tem lá no seu trabalho? Aí, pastora, como que eu faço para mim purificar o ambiente? Isso é importante. Antes de falar disso em si, deixa eu falar um pouco de colheita. Você sabia que tinha todo um cuidado do povo de Israel na entre-safra? Entre a colheita velha e a colheita nova? E tinha todo um jeito de ser tratado a colheita velha. Isso tem a ver com administração. Porque tudo aquilo que chegou na tua mão foi Deus que te deu e teve o trabalho do céu para isso. Então, se você trata as suas coisas de qualquer maneira... Então, vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que você tem que acontecer, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Fala, pastor, isso para a igreja. Sabe por quê? É muito fácil alguém aceitar Jesus Cristo como Salvador. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Agora,
como Senhor. Então vamos lá. O que é aceitar Jesus Cristo como Senhor? Não ser um fora da lei. Porque Jesus Cristo é um Senhor e Ele tem os seus estatutos. E Ele tem as suas leis. Então, se você não buscar conhecer a palavra, ter certeza do que está na palavra e ter o cuidado de fazer dentro da sua casa e no seu trabalho, conforme a palavra, não tem como você fazer com que aquele ambiente seja um ambiente abençoado. O senhorio de Jesus Cristo é igual à lei de trânsito, né? Toda rodovia tem lá uma placa, né, de velocidade. Se você não tiver de acordo com a velocidade e um guarda te ver, ele pode te parar. Pode. Eu não estou fazendo nada, mas se está acima da velocidade ali, o guarda pode te parar. E o que ele vai fazer com você? Vai depender do guarda. Por quê? Porque você infringiu a lei de trânsito. Então você está se colocando em um lugar de penalidade. A mesma coisa que você furar um bloqueio policial, rodoviário. Você pode estar num caminhão de 3 metros de altura, enorme. Aí o guarda está lá embaixo, 3 metros lá embaixo. Por que você vê ele até menor? Mas se ele apitar e fizer assim, você tem que encostar o caminhão. Por quê? Senão está sujeito à perseguição. E as penalidades vai pagar também. Tudo pode acontecer se você não obedecer a ordem do guarda de trânsito. Assim, só que as leis de Deus, elas são espirituais. E quando você infringe uma lei espiritual, a penalidade ela vem de Deus. E qual é a penalidade? Se você não obedece, ele se afasta de você. Ele tira de você a proteção. Por quê? Porque você não aceitou o senhorio dele. Então não dá para falar de purificação de ambiente, de casa, de trabalho, sem você se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os perversos pagarão o preço, mas os justos herdarão a terra e a governarão. E aí a gente escolhe de que lado você quer, como você quer viver essa vida, como um perverso, pagando o preço. Você quer pagar o preço? Quantas pessoas que a gente vê pagando o preço? Apostatam da fé, abandonam Jesus, saem da igreja, ficam dentro da igreja fazendo exatamente do jeito que quer, e a conta ela vai chegando. Então, é necessário se render a Deus, é necessário se render, né, a palavra do Senhor. E aí, se a gente for abrir isso, é tudo que você já sabe. Você tem que parar, pegar essa garrafa de água, quando chegar em casa, falar: Espírito Santo, eu conheço a palavra. Nem fala que você não conhece. Conhece. Você não quer acertar. Conhecer, você conhece. Você sabe, por exemplo, que o nosso Deus, ele é contra pessoas iracundas. Sim, não? O que é uma pessoa iracunda? É uma pessoa de fala pesada. É uma pessoa de fala arrogante. É uma pessoa de fala agressiva. Por que Deus é contra uma pessoa de fala arrogante, de fala iracunda, de fala murmuradora, de fala agressiva? Porque este tipo de fala move o mundo espiritual. Estabelece demônios. Tem uma lei dentro da sua casa. E essa lei é a palavra. A palavra de Deus, ela dita o teu comportamento dentro da sua casa. E ela dita o teu relacionamento com o teu amigo, com o teu marido, com o teu pai, com a tua mãe, até com o teu inimigo. A Bíblia diz como é que você tem que tratar inimigo. Ah, pastor, eu não respeito, não. Então você vai pagar o preço.
Você vai pagar o preço. E não tem o que fazer. Queria que você entendesse isso. Se não há uma submissão ao senhorio de Jesus Cristo, se não há uma submissão ao senhorio de Jesus Cristo, não há o que se possa fazer. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus quer que o seu povo tenha mãos abençoadas. A mão é um símbolo muito forte, né? Aonde tocar, abençoado será, né? Jesus Cristo cura a mão de um homem dentro da sinagoga que tinha a mão ressequida. O que é uma mão ressequida? É uma mão mirrada, uma mão que não se desenvolveu, é uma mão atrofiada, onde não tem fluxo de sangue. É uma mão que não consegue pegar, segurar e conquistar. Porque, presta atenção, não é só purificar um ambiente, você tem que manter ele puro. Não é só conquistar e reter, multiplicar e aumentar. Né? Uma das coisas, né, que faz a pessoa ter essa maldição. Talvez a tua casa, ela é amaldiçoada por causa das suas mãos. Pastor, como assim? Talvez você seja uma pessoa avarenta. E a avareza, ela é facilmente confundida com zelo, né? Tem gente que fala assim, não, pastora, é difícil de ganhar, então a gente tem que ter zelo, a gente tem que ter cuidado, né? Na hora de administrar. Mas qual é a diferença, né? De avareza e avareza, né? A característica da avareza é que você é apegado à coisa. Como assim? Aquilo representa uma extensão de você. E o que tem que vir de você não é coisas. O que tem que vir de você é misericórdia. Você é uma pessoa misericordiosa? Porque isso reflete diretamente no ambiente da tua casa. Pastora, o que é uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa que na hora de tratar de questões difíceis, ela tem consciência da miséria do coração do outro. Esse aqui é um miserável. Esse aqui não soube fazer uma escolha. Esse aqui se equivocou. Isso aqui, ele é um avarento. Precisa saber. E tratar de acordo com essa misericórdia. Porque, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que você faz pelos outros com misericórdia, Deus te paga. Porque não tem como ninguém pagar a misericórdia. Porque é um pedaço de você. Quanto custa você? Bondade não. Bondade, todo mundo pode. Até o mal em algum momento é bom. Jesus disse assim, vocês que são maus, não sabem dar coisas boas para os filhos de vocês? Ele não estava falando de algo que fazia parte. Ele estava falando de um comportamento. Mas a misericórdia é parte intrínseca. Faz parte de você. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Tiago diz que Deus espera que você haja com o outro com misericórdia. Tiago diz assim, haverá misericórdia para quem age com misericórdia. Porque você manifesta o seu ser. Agora, nada mais faz parte de você. Tua casa não faz parte de você. Teu dinheiro, teu salário não faz parte de você. São coisas que Deus te deu e tem que ser muito bem administradas, mas não fazem parte de você. Não tenha apego a elas, tenha cuidado com elas, tenha zelo, mas não tenha apego, porque o apego é a idolatria. O apego, ele é encantador. A pessoa fica só naquele domínio ali, a cabeça não expande, a criatividade não expande, a inteligência não expande, ela não passa daquele lugar. Por quê? Porque ela é avarenta. Vai na casa de uma pessoa dessa, dorme lá, come lá. Aliás, quem que você deixa entrar dentro da sua casa? Pastora, lá em casa a porteira é aberta. E todos são bem-vindos. É até bonito, né? Poeticamente. Na prática, porque pessoas são espirituais.
são conectadas com o mundo espiritual. Pessoas têm olhares espirituais, presenças espirituais. E ela contamina a sua casa. Ela faz a sua casa se tornar uma casa mirrada. O apego, ele tira as suas asas. Você fica limitado àquilo que você se apega. Pastor, eu sou apegado ao meu casamento. Ah, que bom. Você deveria ter zelo pelo seu casamento. Apegado só a Deus. Não, pastor, eu sou apegado ao meu filho. Apegado? Apegado? Aqui, Deus prometeu para Abraão um filho. Abraão pediu, Deus que prometeu. Quando o menino estava na adolescência, o que Deus pede para o Abraão? Eu quero que você me dê o seu filho, e ainda ressalta, o seu único filho. Parece que Deus está sendo mal e cruel, né? Além de pedir o menino, ele fica ali espetando, é seu único, é seu único. Mas não. É o que Deus... olha só, Abraão entregou Isaac. E Isaac virou eu e você. Isaac virou toda a nação de Israel e toda a nação daqueles que creem no Senhor. Tudo que você entrega e coloca no altar, Deus multiplica. Tudo que você retém, se apega e fica para você, míngua. Você fica limitado àquilo que você tem. Tem gente que é limitada a um cargo. Tem gente que é limitado a um ministério. Se você colocou ele tem que ficar lá até 90 anos. Você não pode tirar, não. Senão ele sai da igreja, senão ele abandona Jesus. E se tirar ele daquela função, ele não faz mais nada para o céu. Você é assim? Dá uma olhada na tua casa. Você conhece alguém assim? Vale a pena você ir visitar com esse olhar. Não é para julgar ninguém, não. Você vai ver como é que é aquele ambiente, como é que é aquele lugar, como é que é a vida daquela pessoa. A gente precisa entender que se não houver uma submissão ao senhorio, eu não sou dono de nada, o Senhor é que é. Eu não posso fazer nada, eu posso te glorificar. Eu me lembro que o período que eu fiquei no hospital, internada, no início de 2022, não podia fazer nada, gente. Olha, não queira saber o que é um comprometimento pulmonar grave. Você não tem força para nada, zero. Você sente uma dor que não dói, mas que não te deixa. Foi um dos períodos espiritualmente mais férteis. Como Deus falou comigo, como Deus me deu revelação, como Deus me deu direção, como Deus abençoou essa igreja. Foi uma época que a igreja bombou, a igreja cresceu. A pastora Priscila foi ungida aqui na frente dessa igreja. Porque eu não estou limitada, né? Não é porque eu não estou pregando, não é porque eu não sou mais a pastora, o Senhor me chamou para adorá-lo. Eu fui resgatada para adorar e para servi-lo, e para amá-lo, e para viver na presença dele. Todas as outras coisas são coisas. Então você, ao pegar essa garrafa, pede para o Espírito Santo te mostrar tudo que você conhece da palavra e você não tem praticado. Porque precisa haver um conserto seu. Segundo ponto que eu queria falar, eu queria te desafiar a fazer um mapa da sua vida. Um mapa da sua casa. Você vai pegar um papel e você vai fazer como se fosse um inventário. Tudo que tem dentro da tua casa, tudo que tem na tua vida e todas as coisas que estão dando errado. Todas as coisas que estão demorando demais, todas as coisas que estão engastalhadas, amarradas, né? Por quê? Porque nós vivemos numa época em que os crentes acham que tudo é normal. Quebrou 3 eletrodomésticos de uma vez, não. Todo mês tem alguém doente, tem um gasto com antibiótico, não. A comida está estragando, azedando do nada, normal. É tudo normal. E eu estou aqui para dizer para você
que tudo tem uma origem espiritual. Faz um mapa da sua casa. Quantas brigas tem por semana? Ali dentro. Tenha a ousadia de escrever. Quantas brigas tem? Quantas vezes alguém chora entristecido por se sentir negligenciado ou abandonado? Discussões, alteração de vozes, bate-boca, falta de sono. Ah, pastora, tem aí 20 anos que eu não durmo nem com clonazepam. Não tomo clonazepam, só se o médico passar por um período específico. Mata neurônio, né? Tudo tem uma influência. A palavra de Deus diz, foi Jesus que falou, né? Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus ele não permitir. Você sabia que tem gente que dorme apaixonada e acorda com nojo da outra? E não é normal. É verdade, né? Tem gente que vai dormir normal e acorda completamente virada, irada, revoltada. Tem gente que um dia acorda e fala assim. Uma vez eu atendi uma pessoa que falou assim: pastora, eu vim aqui, a senhora abençoa o meu divórcio? Eu falei: pois sim, quem eu devo pedir para o senhor matar no divórcio? Casamento só deveria acabar porque vai morrer. Aí, não, pastora, mas por que você quer divorciar? Sabe, tem uma semana que eu acordei, eu olhei para tudo dentro da minha casa, eu não vi significado nenhum de estar ali. Não vi significado naquele casamento, não vi sentido nenhum em ter tido os filhos. Essa pessoa tinha 3 filhos, sentido nenhum em ter tido essas crianças. Eu acho que eu faço até mal para eles, sabe? Acho que se eu for embora, eles terão uma sorte melhor. Será que isso é normal? Uma vez uma pessoa conseguiu comprar o carro dos sonhos, um carro esportivo, sei lá, $1 milhão. Tá bom. Um dia eu estou em casa tranquila, a pessoa me ligou para a pastora Cris, deixa eu te falar uma coisa, a senhora não quer esse carro de oferta para a sua filha? Eu falei: por quê? Deus te mandou entregar? Não, deixa eu te explicar. Depois que eu comprei esse carro, sabe, uma tristeza enorme me invadiu. Eu olho assim para ele, não tem mais sentido nenhum. Eu falei: eu não quero, nosso carro causou isso no senhor. Quero lá para a igreja, pode ficar com o seu carro. Mas, você sabe o que acontece? Tem pessoas que as faltas que elas têm são uma segurança para a alma delas, e elas não sabem. Então, enquanto elas não conquistam aquilo, a esperança, a ideia de um dia conseguir traz um acalento. Mas o dia que conquista, ela vê que não era daquilo que ela estava precisando. Entende o que eu estou dizendo? Tem a ver com o mundo espiritual, diretamente. Fiz uma oração com aquele moço e ele voltou a amar o carro. Essas coisas acontecem. Quando Paulo manda a gente orar, buscar revestimento da armadura, suplicar, orar e suplicar no Espírito, não é à toa. Pessoas que se separam de maneira inexplicável. E depois perguntam: por que você separou? O outro é mais bonito? O que é? Não sei nem dizer o que é. Acordei assim. Separei. Tem pessoas que não olham o ambiente espiritual da casa. E elas vão vivendo dentro de um ambiente de inferno.
Você quer saber se uma pessoa vive dentro de um ambiente de inferno? É aquela pessoa que nunca tem paz. Eu conheci uma pessoa de verdade, porque eu fiquei apavorada. Quando ela estava no percurso, a Débora estava no percurso, real. A pessoa viajava 1000 por hora. Eu tenho que chegar, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar. Lembra? Quando essa pessoa chegou, ela começou, agora eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar agora, eu não vou nem comer, eu tenho que voltar, eu não vou nem no banheiro. A Débora olhou, tá? Ela olhou para mim e falou assim, eu falei assim, é aonde a pessoa está ligada espiritualmente. Ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não desfruta de nada, nada tem significado para ela. Por quê? Porque ela está debaixo de um domínio de demônios. E isso não fica só, é isso que eu quero que você entenda. Isso não fica só na pessoa, se estende para a casa da pessoa. Agora, se a insatisfação é um sinal de que a pessoa, ela não está no ambiente, a alma dela não está ambientada pelo Espírito de Deus, e aí, se não está, o Espírito Santo não está nela, então nada tem o Espírito Santo. Então, se não tem, tem do outro lado. Né? Quero que você entenda isso. O excesso de emoção é um sinal de que a pessoa não está com Deus. Porque emoção é viciante. E tem gente que é viciada em emoção. Tem gente que tem uma ilusão, mas ela não consegue dizer isso claramente para ela. Ela tem uma ilusão de que tudo tem que ser muito grande. Nada é o que é. Ter um filho, eu não tive um filho, eu tive um ídolo. Ele é um Deus. Ele é o meu filho, ele é maravilhoso. Já viu gente que diz isso? É um gênio, pastora. Burrinho, você olha até burrinho. Mas, aqui, eu não estou dizendo de olho coruja, não. Eu estou dizendo de uma necessidade espiritual que o pai tem de ter um impacto forte. A mesma coisa é casamento. Eu já contei para vocês. Eu conheci um rapaz encalhado, calhadão. E ele não conseguia casar. E já estava na, sei lá, era a 5ª namorada séria, até que um dia ele foi num jogo de futebol, não era daqui da igreja, a igreja tinha, foi fazer um lazer, um jogo de futebol. E aí ele chegou perto de mim e começou a conversar. E aí, casou? Pastora, já estava nesse relacionamento há 3 anos. Não, a gente vai terminar. Eu não confio. Não, pastor, porque, assim, são muitas coisas, né? Casamento é muito sério, é muito sério. Eu falei, mas você vai casar com 60? Vai esperar aposentar? Fazer tudo junto? Aí ele tomou aquele choque. Aí eu mostrei para ele que ele estava fabricando em torno do casamento uma coisa muito maior do que deveria ser um casamento. Um casamento é para ser uma coisa muito boa, com certeza, é para você não ficar sozinho, mas o casamento é para glorificar o nome do Senhor. Tem dimensões concretas, necessidades concretas de um casamento bem estruturado e bem alicerçado. E isso escapa das pessoas. As pessoas lidam com o casamento de qualquer maneira, não dando para o casamento o peso que ele realmente tem, ou carrega demais, ou carrega de menos, e o resultado é que elas vão chegar no final da vida com uma defasagem. Defasagem dada pelo domínio das trevas na mente, nas emoções, no trabalho, no ambiente de trabalho, dentro da casa dessa pessoa, né? Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa assim, do nada, ela toma nojo de alguma coisa. Por quê? Ah, não sei dizer. Só não quer.
E a gente sabe que existem espíritos de morte, morte prematura, né? Espírito de aborto. E quando a pessoa está debaixo da ação desse espírito, tudo que vem na mão dela morre. Além da morte física, tudo morre. São projetos que morrem, tem pessoas que dá uma coisa, a pessoa, eu vou vender a minha casa. Mas acontece que não é uma, nem duas, nem três vezes, não, gente. Não, eu vou vender essa casa, mas por quê? Não, porque aí coloca um monte de coisa, a pessoa vai ficar desabrigada. Vai ficar na dependência de aluguel. Sabe? É um domínio, não tem outra palavra para dizer. Não, vende isso aqui, ó. Vende aquilo ali, a pessoa ela vai se desfazendo de tudo que ela tem. Tem gente que não consegue ter um carro, tem gente que não consegue ter uma bicicleta, tem gente que não consegue ter uma reserva, tem gente que não consegue ter nada, ele tem que destruir, tem que gastar, ele tem que comer, ele tem que ver o final da coisa. O que é isso? Um domínio espiritual que há na vida daquela pessoa. E ela não usou as armas espirituais para quebrar aquele domínio. Né? Uma coisa que a gente precisa começar a fazer, né? É começar a prestar atenção na nossa vida. Não, peraí, quando é que as coisas começaram a dar errado para mim? Ah, tá, nessa época aqui. Nessa época daqui, quais são as pessoas que eu conheci? Quais são as pessoas que eu me aliancei? Quais são as pessoas que eu briguei? É o mapa. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Uma vez uma irmã disse assim, pastora, lá em casa o dinheiro não está dando para nada e o mês que vem a gente vai ter que ver empréstimo. E uma família bem estruturada. Mas o que aconteceu? Diz para mim. Qual foi a despesa? Não tem despesa extra, ninguém ficou doente. Mas assim, aqui, a matemática, aqui ó, tá aqui, não dá. Aí eu falei, vou lá ungir sua casa. E aí, quando eu entrei para ungir essa casa, não sei se a Débora vai lembrar, mas ela estava comigo, tem muito tempo, tinha uma boneca com roupa egípcia, bonita, quase uma obra de arte, dentro de uma coisa de vidro assim, bem na estante. Eu falei assim, que boneca bonita. É da senhora. Ah, ganhei de presente. Quem me deu? Não, deixa eu te falar, o sogro do meu filho que viajou, aí trouxe pra mim, contou a história da boneca e não sei o quê. Aí eu comecei mais um pouquinho. Tem quanto tempo que a senhora ganhou essa boneca? Não, ganhei essa boneca, já tem esse tempo aqui. Falei, suas contas começaram, tem quanto tempo? Ela tomou um choque assim. A pastora, aí arrepia, aí é fácil arrepiar. Por que ela não prestou atenção no presente antes? Sim, queridos, existem coisas consagradas, existem coisas endemoniadas, existem coisas que trazem sim a presença e o controle do demônio para dentro de uma casa, sim. Não me chame para ungir uma casa que tem coisa da Disney lá dentro. Eu não vou ungir, porque o demônio fala assim, eu não saio. Isso aqui é meu, está aqui dentro, eu posso ficar aqui. Ah, pastor, eu nunca ouvi falar disso. Mas por quê? Nunca quis nem saber, não é mesmo? Ó, eu tive uma experiência, e a obreira Juliana, agora tem muito testemunho. A obreira Juliana, né, a Marlene também estava junto, a pastora Leide, Elisiane, você estava, Elisiane? Quando me deu uma dor no pé? Elisiane. Eu estava normal. Aí fui dar uma olhadinha, a gente nunca compra nada, deve sempre olhar. Aí fui dar uma olhadinha nas coisas lá com a obreira Juliana e acabei comprando alguns pares de sapato de uma marca, não falo o nome da marca, não. Eu vou falar assim. Da Santa Lola. Gente, os sapatos são bonitos, vai. E aí achei um preço bom, comprei um monte de par de sapato, acho que comprei uns 5 de uma vez, fui embora. Aí à noite eu fui pro culto, aí peguei um sapato novo,
Coloquei, fui pro culto, normal. E depois o culto tinha que fazer uma unção na casa de uma pessoa que estava enferma. Queridos, eu comecei a fazer o culto bem. E para mim sair do púlpito e chegar até o carro, fui carregada praticamente. Porque os meus pés doíam, o meu pé, foi um pé só, doía de uma forma que eu não conseguia colocar a planta do pé no chão, mas não é uma dor pequena. Aí eu falei assim, olha, vocês vão ter que ir lá fazer essa oração sozinhas. Não vou! Eu falei, meu Deus, eu não sei como. Eu consegui descer aquela escada de caracol por cima, fui lá embaixo, fizemos a unção, cheguei no carro. Quando eu cheguei em casa, eu já achei que não ia dar mais para voltar para a Vitória. Eu ia ter que procurar um médico lá. Por quê? Porque o pé doía parado, não podia movimentar, e era uma coisa que estava se intensificando, estava vendo para ver um pronto-socorro. Falei, o que é isso? E aí eu orei, ungi, e nada passava, ungi com sal, nada passava. Falei, gente, o que é isso? E aí fiz uma oração a Deus, e o Senhor falou assim, consagração. Aí eu pedi para a Obreira Juliana, falei, Obreira Juliana, dá uma olhada aí na internet essa marca que é consagrada. Aí ela foi olhar e veio chocada. Aí trouxe mais um monte de marca lá. Eu falei, gente, mas será que é por isso? Mas pegou em mim. Graça, você sai de debaixo da direção da palavra e acha que não agradeci pela sandália. Você agradece por tudo que você compra? Não, né? Pois é, Jesus dava graça por tudo. A gente é melhor que ele. Não agradeci, não consagrei, não orei, não apresentei. E eu falei, mas por que pegou em mim? Aí passa aquele momento de arrogância, e agora pega lá o sal. Aí coloquei dentro da água, coloquei o pé dentro, repreendi Satanás. Incrível. Meu pé ficou bonzinho, na hora eu podia saltar. Lembra, Juliana? Eu podia pular, nunca mais aquela dor voltou. Então, peraí. O que é que você coloca dentro da sua casa? As coisas que você come, né? Lugares que Deus não quer que você esteja. Coisas que você não quer, que Deus não quer que esteja dentro da sua casa. Você tem noção, porque tudo tem uma origem, né? Tudo tem, tudo se origina de algum lugar. E você tem o hábito de abençoar, consagrar e ungir tudo que entra dentro da sua casa? Não. Compra de supermercado? Não. Jogos demoníacos? Você vai abençoar uma casa que tem instalado no computador, sei lá onde, um monte de jogos endemoniados. Playlist satânica. Como é que a gente vai abençoar e consagrar uma casa dessa? É assim, antes de uma casa entrar numa bancarrota, numa falência total, existe um movimento espiritual em torno daquilo. Talvez você levou para dentro da sua casa algo da casa de alguém que o diabo destruiu completamente. Você conhece algum? Pastor, existe bancarrota? Existe. Eu conheço vários casos, mas não é um caso nem dois casos. E é um dom que Deus me deu, tá? Eu entro dentro do lugar, se tiver um tipo de miséria, de pobreza, de bancarrota instalado ali, não adianta, eu sinto. Uma vez eu entrei dentro de uma casa muito bonita, uma casa rica, e eu falei com a Vanúcia e com elas, não sei se eles vão lembrar. Eu falei, tem um espírito de bancarrota aqui. Em 3 meses, se a pessoa não for para Deus, ela vai perder tudo. Mas isso não foi uma vez. Aconteceu várias vezes. E a pessoa não quis o Senhor. E perdeu tudo. E a bancarrota, ela se estabelece. O que perde não volta. Só se for lá quebrar. Então, peraí. Coisas desta casa, aí você leva para outra. Tem gente que adora. Não,
Não tenho nada contra. Você pode ganhar coisas usadas, comprar coisas usadas, não tem problema. Só que você precisa ungir e consagrar. E de preferência, né, ter um dom. Paulo disse assim, buscai com zelo os melhores dons, né? Porque tem gente que acha que dom espiritual vem por acaso. Não, você pode buscar. Um dom de discernir se uma coisa está endemoniada ou não. A pastora Leite, que tem esse dom, cansa de ir com ela. Entra com ela numa loja, uma peça está boa, a outra endemoniada. Ela põe a mão e fica roxa com a cruz. Dentro da mesma loja. Ah, pastora, mas eu não tenho esse dom, não tem porquê. Você busca? Se submete ao senhorio do Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas, minha gente, aparece dor no estômago, enjoo, e começa a passar mal do nada. Aí a gente ora, dá o sal, repreende toda a consagração de alimento, porque olha só, tudo tem uma origem tanto natural como espiritual. Esse microfone, ele tem uma origem natural. Várias mãos trabalharam, confeccionaram, venderam, até chegar até a gente. Mas tem uma origem espiritual também. Você vai comer num restaurante, você sabe como aquela pessoa preparou aquela comida? Alguém com raiva, alguém com ódio, alguém sendo explorado, alguém praguejando. Você sabe? Não sabe? É por isso que o apóstolo Paulo diz que em tudo, não é apenas em algumas coisas, né? Em tudo nós temos que dar graças, né? Quando eu viajava, né? Eu entrava dentro do hotel, a primeira coisa, consagrava tudo. Primeira coisa. Você unge, você consagra. Às vezes tinha algum, né? Uma vez eu fiquei num hotel caro e tinha lá na parede umas obras de arte. Demônio. Era no hotel. Eu tinha como quebrar a obra de arte do hotel. Caríssimo, não era minha. O que eu fiz? Tirei da parede. Porque quem coloca lá, coloca num posto de autoridade. Né? Eu paguei pelo quarto. Enquanto eu estiver aqui, isso não vai estar em posição de autoridade, não. Meti sal, tiro da parede, ainda viro a tela pro canto assim, ó. Vai ficar aí, demônio. Quando eu estiver aqui, influência nenhuma nesse quarto, e não me acompanha também. Porque se uma pessoa tiver com um espírito de morte, dependendo do embate que você tiver com ela, dependendo do nível de relacionamento que você tiver com ela passa aquilo para você, ela não morre, tu morre. A palavra de Deus fala, lá em Ezequiel, sobre as feiticeiras que tinham o poder de fazer morrer quem não era para morrer, e fazer viver quem não era para viver. Então, o demônio, ele tem muito poder. E nós somos chamados para neutralizar os poderes de Satanás. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem dar certo na vida, são inteligentes, são capazes, trabalhadoras, mas elas vão até um certo ponto, e aí eu vou dizer para você, você vai ficar bravo, mas é a verdade. Ó, a pessoa que tem uma maldição de miséria, essa maldição de miséria não é dela, do pai dela? O avô dela era assim? A mãe dela? Mas ela não... o que ela não constrói debaixo da autoridade da palavra. Ela não entra na guerra para neutralizar aquele espírito de fracasso, de falência, de derrota, de atraso. Então ela está construindo sobre uma maldição. Você fala, pastora, não é justo. Mas eu digo para você que e te provo. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor são duráveis. Que a porta que Deus abre, o homem não fecha. Então, se a pessoa construiu e perdeu, avalie você. Eu não preciso dizer. E o espírito da miséria, ele tem que ser arrancado. Queria que você entendesse isso. O diabo não sai porque você se vitimiza. Não sai. Não sai porque você sofre e chora. Não sai porque você tem razão. Não sai porque você vem na igreja. O diabo
Pronto. Esta campanha, pega aqui para mim, Pablo, de novo, é uma oportunidade. Agora, sinceramente falando, é água? É água? Não. É o quê? É a tua fé. Você vai pegar uma folha, se você quiser. Você vai fazer os concertos com o Senhor. Primeiro, senhoria de Cristo. Depois, o mapa. Porque tem gente que não aceita ver a verdade, né? Fala, não trata assim, não. É assim, pastora, eu estou vendendo menos, mas está assim para todo mundo. Não, eu já fiz uma pesquisa, é geral. Quem diz que você tem que se basear no geral? Não. Então, isso é uma fuga. É uma fuga. Porque, ó, se você não quebrar a maldição, você pode ir, vai construir. Daqui a pouco ele te dá uma rabeirada, você volta a estaca zero. Aí vai ter que começar de novo. Por quê? Porque debaixo da maldição, o diabo estava deixando você ganhar. Porque ele estava lá, você não tirou ele. E deixa eu te falar uma coisa sobre o diabo que eu tenho que encerrar. Ele até dá, tá? Não pensa que o diabo não dá nada, ele dá. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Dá assim. Você vai, você até vai e mente, consegue. Mas pastor, eu não estou entendendo. Sabe por que eu minto? Porque eu estou aqui, ó, eu minto mesmo, eu dou calote, eu não paro os outros, estou crescendo. Mudei de cargo, 5 cargos, ó, tranquilo, fui contratado, né? Talvez você seja um professor, vou falar de professor, que minha família toda é professor. Aí vou usar como exemplo o mais novo professor, que é o Pablo. Aí o Pablo é contratado para dar aula lá na faculdade, você dá aula de engenharia. Aí foi contratado. Aí é dado para ele um cronograma, é dado para ele, né? O que ele vai ter que ensinar. Aí ele vai malandra, dá aula porcamente, desenvolve uma camaradagem com os alunos, só cumpre o protocolo, forma um monte de burro e fala assim, o outro lá se matou, perfeccionista, o meu dinheiro está aqui, ó. Entendeu, mano? Entendeu? Pode esperar, espera, você vai voltar para o nada. Vai voltar para o nada. Porque Deus não está te abençoando, você está usando de forma escusa, que Deus nem permite, para você crescer em cima de uma maldição. A hora que ele puxar o teu tapete, e aí você pode, se quiser rolar, rola, se quiser botar a culpa na igreja, coloca, se quiser botar a culpa em Deus, se quiser usar isso como pretexto, que a palavra não é verdadeira, fique à vontade. À vontade. À vontade. Então, eu quero que você entenda que é um momento espiritual que Deus está dando para essa igreja. Ele está dando um monte. Ele está dando poucos. Ele está dando um monte. Então, ó, quando você chegar dentro da sua casa, essas desavenças, né? O princípio do acordo, por exemplo, quando entra um espírito de divisão, o casal não consegue se entender. E aí Jesus diz que sem acordo não tem bênção. Não tem acordo, não tem bênção, não adianta. E aí como é que eu faço, pastora? Eu quero A, ela quer B, e aí você tem que ir para Jesus, porque Ele conhece o seu amanhã. Ele sabe do amanhã do casal. Quando a gente fala de bênção, a gente fala da presença de Deus, tá? A gente fala da presença de Jesus, a gente fala do senhorio de Jesus Cristo. A gente fala da salvação de Jesus e a gente fala do trabalho do Espírito Santo e dos anjos enviados pelo Senhor para nos ajudar. Aí a gente fala de bênção. Então você vai pegar essa água, Senhor, como é que está teu casamento?
Vamos lá. É um problema que você deixa estender para o quarto. Começou com desacordo, virou uma raiva, separou o casal no quarto. Aí entra toda sorte de tentação e demônios, ilegalidades, e a casa começa a afundar. E pastor, como é que eu vou fazer? Sem Jesus no quarto. Você vai ter que descer, ir para a palavra de Deus. Faz esse mapa. Ó, quem fizer esse mapa, se na tua casa tiver um espírito de miséria, é que não deu, semana que vem eu vou continuar falando sobre isso. Aí vou falar sobre gente que guarda roupa de morto, foto de morto exposta, assim, lugar central da casa, e outras coisitas mais. Você vai entender que tem ligação espiritual. E então você vai pegar, vai fazer esse mapa, vai confessar a Deus, vai se apropriar do perdão, porque tem gente que não aceita ser perdoado de jeito nenhum. Mas assim, é simples. Vai se apropriar do perdão, vai pegar essa água que nós vamos consagrar, vai colocar dentro da outra água, vai passar na casa, vai ordenar, você vai fazer uma oração, todo o mal que está carregando esse ambiente. Espírito de fracasso, espírito de feitiçaria, espírito de morte, espírito de doença, espírito de divisão. E a hora que você terminar a oração, você vai trancar e não vai abrir mais. Vai fazer. Domingo que vem você traz, junto com uma outra garrafa. Você vai levar outra garrafa. Amém? Então, grava o texto de Efésios. Nós temos trabalhado muito Efésios. Nos cultos de sexta-feira, a gente trabalha parte a parte da armadura. Os cultos já estão disponíveis. Pode ir lá no canal da igreja, no YouTube. Assista os cultos, né? Aproveita, marca alguém, manda, compartilha, gente. Compartilha com alguém. Te abençoou? Talvez você, pastor, eu não faço parte, eu não evangelizo. Então compartilha. Por que você não compartilha? Você compartilha tanta coisa inútil. E você não compartilha as palavras que te abençoam, que te alimentam. Vai lá, marca, curte, convida pessoas para entrarem no canal, para a gente ter mais facilidade para divulgar os conteúdos da igreja. Aproveita e evangeliza. E que o Espírito Santo possa falar com mais profundidade ao seu coração. Se coloque de pé. Eu vou chamar a pastora Priscila. Eu queria que você levantasse sua mão direita no alto. Você que vai fazer a campanha, tá? Se não for vir 3 domingos seguidos, não pega água, pelo amor de Deus. É uma campanha. Igual teve gente que viajou. Pastor, eu tenho que viajar, estava marcada a viagem. A gente lamenta. Viajou. Eu queria que você começasse a falar com Deus agora, mas preste atenção. Tenta abrir o teu coração à presença dele, sabe? Momentos finais. Você não sabe o quanto os demônios eles trabalham para querer tomar posse da sua casa e ficar da sua vida. Talvez você fale assim, mas eu faço tudo certo, eu tenho competência, nada acontece, vai brigar espiritualmente, irmão. Vai brigar. Ao invés de murmurar, briga. Você já viu algum soldado melancólico? Mas acontece que eu sujei meu uniforme, tem 3 dias que eu não como. Pelo amor de Deus, é guerra. Sai do país das maravilhas e vem para a guerra. A maneira com que você tem tratado a sua casa, fala palavrão dentro da sua casa? Não, porque se você fala, você fica gritando dentro da sua casa. A tua esposa limpa e você, além de não limpar, ainda suja. Não valoriza o trabalho dela? Eu queria que você falasse com Deus agora.
você não pode ser essa pessoa arrogante, Ele não te dá esse direito. E se você quiser ser, pagarás. Eu vou pedir à pastora Leide para ungir essas águas enquanto você faz a sua oração. Ajuda ela, pastora Priscila. Elas vão ungir com muita força. Agora é você. Essa dor de cabeça que não passa, esse monte de doença no seu corpo, esse desânimo que você tem. Um dia você quer, outro dia você não quer, você é uma pessoa completamente confusa. Você é essa pessoa chata, amargurada, está sempre insatisfeita. Deixa eu dizer uma coisa para você: a insatisfação atrai o demônio. Você está sempre insatisfeito dentro da sua casa. Então você tem que vencer isso. Falar: Senhor, sai da tua boca, eu vou embora, nada disso aqui valeu a pena. Você trata como se nada valesse a pena. Fala com Ele. Fala: Senhor, o céu está nos abrindo uma oportunidade. O céu está nos abrindo uma oportunidade. E eu quero que o mal, a divisão, o divórcio, a separação, a miséria, esse espírito de desperdício, coisas adquiridas com avareza, semana que vem vou falar sobre isso, boicote, sabotagem sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua vida sentimental, familiar. Nós vamos entrar diante do Senhor agora. Se Ele colocou no nosso coração essa palavra, então os céus já estão abertos. Se veio dele, fala: não, Senhor, eu não quero mais encosto dentro da minha casa. É para abrir a boca e dizer: eu não quero mais presença satânica, espírito de tristeza, tentação, adultério. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais ser essa pessoa grosseira, ignorante, estúpida, essa pessoa pirracenta que fica matando na unha, sabotando a outra, agindo de maldade, mentindo, manipulando. Você que, pastora, eu sinto que tem uma maldição de miséria e veio do meu pai. Então presta atenção. E não haja igual ao seu pai. Vou falar de novo. Que tem pessoas aqui acorrentadas por espírito de miséria, e esse espírito ele é hereditário. Veio do pai, veio da mãe. Pastor, o que eu tenho que fazer? Coloca no teu coração, você não pode agir igual. Você tem que discernir o pecado deles, não julgar, mas não agir igual. Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos apresentar diante de Ti cada vida, meu Deus, que está com a mão erguida, que recebeu essa palavra no coração e que está, meu Deus, dizendo que não quer viver da mesma maneira que viveu até hoje, que está apresentando a sua casa, está dizendo não à tristeza, não à angústia, não à amargura, não ao fracasso, não à miséria, meu Deus, não ao adultério. Vai visitando, meu Deus, o coração de cada vida que está aqui nesta noite, que está colocando a sua casa diante do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, Pai, tem nos ouvido, que o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de mudar, mais uma oportunidade do Senhor agir a favor das nossas vidas. E nós, meu Pai, estamos dizendo sim ao Senhor, para que o seu reino chegue lá na nossa casa. E todo domínio, meu Pai, de miséria, todo domínio de fracasso, todo domínio, toda maldição, meu Pai, de destruição, todo espírito destruidor, meu Deus, que o seu poder venha entrar em ação, e que o Senhor, meu Deus, venha libertar famílias, que o Senhor venha libertar filhos, meu Deus, que o Senhor venha libertar casamentos, que o Senhor venha liberar provisão,
esteja agindo. Visita, meu Pai. Visita o nosso coração, que ele não venha enfraquecer, nem venha bambear. Visita a nossa mente, que o Senhor venha controlar a nossa mente. Nós queremos ligar a nossa mente à mente de Cristo. E que o Senhor, meu Deus, venha nos dar vitória. Nós cremos que o Senhor tem vitória em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, quer fazer parte dessa igreja, eu vou abrir esse espaço para te fazer esse convite. Tem alguém aqui que diz assim: pastor, eu queria fazer parte dessa igreja, eu quero congregar aqui nessa igreja, eu quero estar debaixo dessa unção, eu quero... Vem cá. Tem mais alguém? Ah, pastor, eu quero, eu entendi. Eu quero essa bênção, eu quero firmar. Pode subir aqui, querida. Eu quero firmar um compromisso com o Senhor Jesus. Tem mais alguém? Você sabe que essa é uma decisão que o inferno ele luta contra a mente da pessoa. Uma pessoa me disse assim: pastora, a senhora fez um apelo e a senhora ficou insistindo e eu queria ir e eu sentia correntes me prendendo. Eu não conseguia dar um passo para ir até o altar, porque é uma caminhada que define uma história e que define a tua eternidade. Tem mais alguém? Se tiver, faz um sinal com a mão. Que alegria, gente. Cadê a pastora Leide? Convidar ela para abraçar os irmãos. Tem mais alguém, gente? Você sabe que tem uma música que diz assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem mais alguém? Se tiver, faz um sinal com a mão. Não tem. Levante sua mão direita para o alto. Nós vamos receber, esqueci seu nome, querido, a irmã Iraci e o irmão Oziel. O irmão Oziel é o irmão da pastora Vida. Eu acho que ela está feliz. Eu estou. Vocês querem receber essas pessoas? Nós não somos perfeitos, mas há um vínculo familiar de pertença colocado pelo céu dentro do nosso coração. E eu queria convidar a igreja a repetir comigo: nós, a igreja do Senhor Jesus, recebemos com muita alegria, porque nós cremos que o céu está em festa, e é pela vida do Oziel, da Iraci. Nós cremos da imagem deles, e o nome deles está sendo levantado pelo Senhor Jesus. Ele está dizendo: é um dos nossos, são resgatados. Senhor, compra a briga deles, entra na história da vida deles, entra dentro da casa deles, e os inimigos deles são os seus inimigos a partir de agora. E quem nos abençoar será abençoado por ti a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Vou dar um abraço neles, representando a igreja. Põe sua mão direita sobre o seu coração. Você foi abençoado? Então agradece aos céus. Hoje é o dia que o Senhor marcou para entrar dentro da sua casa. E assim como Moisés disse assim, né? Que nada do que era dele ia ficar na mão de Satanás, na mão do faraó. Aí você vai dizer o contrário: nada que não seja de Deus não vai ficar na minha casa. Aqui, coloca pessoas diante de Deus. Talvez tem pessoas que estão indo lá para caçar a tua casa, para o Senhor colocar a espada e
impedir a entrada deles. Tem essa fé? Entrega a chave da tua casa agora. Mas não esquece da oração não, tá? Porque ele vai agir. Fala, Senhor, a chave da minha casa eu quero entregar nas tuas mãos. Toda pessoa que está entrando, quem estiver rondando a tua casa com intenção ruim. Aliás, está me vindo aqui agora. Pega um pouco da água e joga na porta da entrada. Se for em casa, lá no portão do muro. Se for apartamento, na porta da entrada da tua casa. Todo demônio que estiver lá, atrapalhando a bênção de entrar, ele vai sair. Gente, olha aqui, você vai contar testemunho, tá? Não fica quieto não, porque eu sei que Deus vai agir. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Que aqueles que não te querem, não te querem. Mas aqueles que te querem, há um compromisso seu com eles. É verdade, meu Pai. Se eles te querem, então a briga é nossa. Fortalece o anjo dessa igreja. Toda igreja tem um anjo espiritual. E toda igreja tem um anjo físico. Eu queria que você pedisse pelo anjo da igreja. Porque o demônio ataca os anjos da igreja. As pessoas que Deus quer levantar dentro da igreja para trazer a unção, o demônio separa pessoas para atacar os anjos da igreja. Talvez, coloca agora todas as pessoas, inclui na tua oração as pessoas que estão jejuando pelos cultos. Nós vamos pedir o escudo da fé em favor deles. O escudo da fé e a espada do Espírito. Entra diante do Senhor agora. Apresenta a pastora Priscila. Como o inferno tenta parar ela, quer parar ela de qualquer jeito. Porque você não sabe como Deus usa ela. Mas não vai parar não. Não vai parar não. Pastora Priscila, pastora Leite, pastora Lex. Cada instrumentista, cada obreiro. Ela está viajando, mas obreira meu seguir. Como Deus tem levantado pessoas. E deixa eu te falar. O Senhor me mandou anunciar quem quer ser separado para o ministério. Que Ele vai separar pessoas. E de cara eu vou te dizer, a morte vai te soltar. Pastora, eu me sinto, não é querer só não. Se você quer, porque teve um trabalho de Deus. Ser separado para o ministério é um passo enorme. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer. Nós entramos diante do Senhor com ações de graças e com louvor, para bendizer a tua presença, o teu nome, agradecer pela tua mão estendida. Eu quero agradecer por cada palavra, cada inspiração, cada presença, cada testemunho, cada livramento, cada culto, cada conquista que teve a ação do céu. Quero te agradecer. Não permita que venhamos desperdiçar aquilo pelo qual o céu trabalhou, e que seja um período de bênção de celeiros, bênção de colheitas, bênção de casas, pessoas levantadas para abençoar. É um momento completamente diferente. Obrigada, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Sobre você levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Cumprimente a pessoa que está do seu lado.